Olá, você que está conosco aqui no nosso canal 47, é Conexão 47, Denício. Aliás, é Conexão 47 SC. Muito obrigado por estar acompanhando aqui conosco, aqui nesse mais esse momento de conversa. Não é de entrevista, é de conversa aqui. Tem que falar aqui que o Ângelo briga comigo. É assim, Ângelo, obrigado e tal. Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado pelo coração. Se você puder aí, acompanhe toda a programação do canal 47, Conexão 47 SC, digite aí no YouTube, você vai encontrar toda a programação aqui do pessoal. Um abraço para o Dudu, para o Santarém, para o Ângelo que está aqui pilotando a nave. Um abraço a você que está conosco aqui. O nosso querido Ângelo deve ter colocado aqui os contatos aqui que você pode ter aqui com toda a equipe do canal 47, da Conexão 47. Você pode aí dar sua sugestão aqui através dos nossos contatos, das mídias sociais e, claro, participando aqui neste momento único onde nós temos não é a obrigação, a missão de discutir, de conversar com os assuntos aqui da nossa terra, da nossa cidade e da nossa região. Olha, aqui em Itajaí, Ângelo, nós temos aqui a fonte de cultura que é a Banca Eureka. Eu vou trazer para cá, Ângelo, o livro do professor Edson Dávila, para a gente falar sobre isso. Então isso é importante da cultura. E lá, numa dessas andanças, eu encontrei um querido amigo, queridão, que eu estava com muita saudade, que ele se radicou lá em Florianópolis, não saía lá do sambaqui, só pescando, só na lagoa, e agora está aqui novamente na nossa terra. Eu disse, não, tenho que conversar contigo. É a maior autoridade, viu, Ângelo, da cultura luso-açoriana. Meu querido amigo, meu querido irmão, Assir Osmar de Oliveira, conhecido aqui como Assir da Cultura. Tudo bem, Assir? Tudo bem. É? Agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo. Não sou tão assim, tanto que no coral eu faço baixo. É. Não, assim, Denise, cara, é uma vibração. Tu sabes que esse dia, nós conversamos aquele dia lá na Banca Eureka, aliás, um abraço para a Banca Eureka, ali do Patrick, toda a equipe. Tu sabe por onde que a gente, claro, é que isso é o bom da idade, né? A gente vai relembrando o passado. O primeiro contato que eu tive contigo, eu acredito que foi no Colégio Newton Cooker. Tu deu aula no Newton Cooker, não deu? Dei aula no Newton Cooker. Vou dizer um ano, 83 ou 84, acho que foi 83. Foi. 83. E lá, por que eu lembro aquilo? Porque lá veio uma gurizada de Floripa, e lá nós estávamos preparando o congresso da União Catarinense de Estudantes, a UCE. Certo. E depois para o congresso da União Brasileira da UBS, União Secundarista. E foi lá que disse, mas foi de lá que eu conheço assim, claro, depois trabalhamos junto e tal. Sim. Então eu quero dizer isso, que além de nós dois estar um pouquinho rodados, já está tempo nessa brincadeira, né, Assir? Desde quando? Tu é professor da rede, né? Eu comecei como professor em 1972. Olha só. Né? Daí em 77 me formei, em 76 me formei e vim para Itajaí. Mas tu é de onde, Assir? Eu sou de Itajaí. Eu sou da Vila, nego. Não, mas sou tu das foi Sete Casas. estudar em Floripa? Fui. Das Sete Casas ou das Casas Pretas? Na Casa Preta é no São Judas. Meu avô tinha casa ali na Rua da Figueirinha, né? Que hoje é José Eugênio Miller. Isso. E morei na Alexandre Flemme, que tinha a casa do padre aqui da Matriz. Ele tinha uma casa na época lá, o padre Vandelino Rouba. E foi assim, aí por um período, é interessante a minha história da questão de estudar, porque eu era, vamos dizer assim, um pouco fora de padrão para a época. Eu sempre aprontava alguma coisa. Imagino. Sabe? Era Peralta? Era Peralta. Então, assim, essas coisas me levaram assim, a uma insatisfação das escolas, que não estava preparado. Que é natural. Né? Que é natural. E nisso veio o meu pai trabalhar na Junta de Alistamento Militar de Itajaí. E uma coisa que o meu pai sempre brigou comigo, disse, tu pode fazer o que tu quiser, mas tu não pode estar sem escola. E eu, pai se preocupando, deixa lá, eu aí de bicicleta, comendo pitanga, araçá, aquela ameixa amarela por aí, tudo lá pro Gal, tudo aqueles campos lá, vê, a antena da difusora dizia, a gente dizia assim, ali longe, ali na Indaial. Ali terminava Itajaí, né? Ali terminava Itajaí. Começava o Indaial, né? Realmente. E nisso veio transferido de uma cidade de Castro um tenente para assumir a junta de alistamento militar. E no primeiro dia o meu pai assim,
olha, eu quero pedir desculpa para o senhor, mas eu tenho que arrumar uma escola para o meu filho. Ele assim, ô, seu Osmar, que chamava ele também de Tico Canziani. Ô, seu Tico, tal. Mas qual é o problema do seu filho? Ah, porque ele não se adapta à escola, é muito arrelia e coisa e tal. Ele disse, já tem um caminho para ele, o senhor não se preocupa mais, o seu problema do seu filho é comigo. O doutor Bino vinha de Castro, do exército lá de Castro, ligou para Castro que tinha um internato e eu me mandou para o internato lá em Castro. Não tinha nada naquele lugar, já não tem hoje. Naquela época, Castro exportava sapo para a Índia. Para a Índia. Aí tu vê. Bom, mas tinha 2 cinemas, hein? Tinha? Olha só, 2 cinemas. Marajoara e o Plaza na época. Aí eu, fui para lá. Foi uma bênção que eu recebi, porque realmente o internato me endireitou. E era um senhor só, Bernardo Litzinger, que cuidava de 120 marmanjos. Olha Mas só. assim, na responsabilidade. Cada um tinha uma responsabilidade e tinha tantos para cuidar e ali tu tinha que cumprir a tua. Bom. Quantos anos tu tinha, Osmar? Deus, foi 64, tinha 15 anos. Isso, 15 anos. E eu escrevi até uma vez numa revistinha aqui de Itajaí, até a história foi classificada, assim, sobre o ano de 64, que foi a única coisa boa que aconteceu na minha vida foi o ano de 64 eu ter ido para Castro. Porque saí de lá com outra visão, né, de cidadão, que foi importante. Porque era assim, ele te levava no limite. Queres brigar? Vais brigar. Até o teu braço não poder mais levantar. E aí, para ir para o chuveiro, tu tinha que pegar outro que tu estava brigando e ir junto contigo. E dali não tinha mais inimizade, né? Então a coisa era nesse sentido assim de te chamar na responsabilidade. Com princípios e valores, né? O serviço do exército dali, saí dali? Não, aí voltei. O meu pai era da junta, né? O pessoal disse, pegasse aí porque o teu pai... Não, fui a São Francisco, eu ia servir lá em São Francisco, e tinha uma tendência de dispensar quem estudava para continuar estudando. Entendi. E oferecer a oportunidade para aqueles que não tinham tanta oportunidade como a gente teria. Como eu já estava envolvido nisso, estava falando há pouco para o Jefferson, onde entrou na minha vida o seu Alfredo Foz. O seu Alfredo Foz me arrumou um lugar na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, e daí mudou também a minha vida, né? Porque depois eu continuei a faculdade, não continuei no ensino técnico, né? Passei para a parte de letras, e daí realmente outras aberturas, outros sonhos, outras ações se fizeram. Fui presidente de diretório acadêmico por 2 anos, por 2 gestões, assim e tal. E daí, quando eu comecei a trabalhar como professor de francês Francês, cara? E inglês. Porque a diretora, para poder prender um professor... Tu fez letras, então? Foi isso? Mas era estudante ainda. A diretora, ela achou por bem, porque o francês tinha poucas aulas no colégio dela. Ela disse, daqui a pouco outro colégio oferece mais aula, ele vai sair. Entendi. Aí me chamou e disse, por que tu não dá inglês? Eu digo, não, mas não tem nada a ver com francês. Ele assim, não, francês e inglês é parecido. Aí, mais nada, rapaz. Peguei um livrinho, English This Way e tal, e dali destravava com os alunos, mas pouca fala, mas, sabe? Entendi. E o francês era o que eu estudava na universidade, então me facilitava mais a falação, né? E daí foi, bora. Depois peguei como português, né, como professor de português, e daí me encaminhei quando vim para Itajaí numas férias, né? E no mesmo prédio que meu pai tinha falecido, a minha mãe foi morar em Balneário Camboriú, e no mesmo prédio morava a sogra do Amilcar Gazzaniga.
O Canziani. A dona Lucy Canziani. E aí o que acontecia? Como o prefeito eleito em novembro só assumia em março, ele, como funcionário da Celeste, que ele tinha se licenciado, ia para a casa da sogra lá em Balneário Camboriú, e daí começamos e joga bola, vamos lá jogar bola e tal, podia jogar bola o dia todo em Balneário, que não tinha problema nenhum. O Amilcar com 28 anos, um gurizão. Gurizão. Vindo da Europa, com a experiência de vir da Europa, né? E era o construtor da cidade, o lema dele, né? Eu tenho um chaveirinho lá em casa, era um rapaz com quadro, com lápis e tal. Se não me engano, não era construtor da cidade. Eu tenho um lema do Amilcar lá em casa lá. E daí, daquilo veio o Dadinho Canziani, que trabalhava na Bescri. O Dadinho era da dona Lucy? Era irmão. O irmão da dona Lucy. Aí veio, meu pai tinha se criado na casa do velho Canziani. Claro. Né? E daí ele disse, eu vou levar o Assir para trabalhar na Bescri. Aí eu amigo, mas o que ele faz? Ele é lá da Federação Catarinense da FAC, antes era a Federação Atlética Catarinense, é da FCDU, da Fundação Catarinense de Esportes Universitários e tal. Mas tu fazia o que de esporte? Não fazia, eu só fazia o jornalzinho. Pô, aí sim, Ângelo. Pô, Ângelo, aí sim, tá. Eu fazia um jornalzinho aqui. Tu era o escritor, eu com mimeógrafo. Isso. Tu fazia com mimeógrafo? Sim, porque... Já cheirava o alquinho ali e tal. Cara, porque legal. Era assim, e como eu ficava para pegar os boletins dos jogos... Entendi. E distribuir para o chefe de cada equipe. E daí eu ficava sabendo... de namoro, de alguma mancada. E já botava uma notinha lá. Já enchia. Entendi. Então era assim, o símbolo era um pi, o nome do jornal, o rô, o símbolo do rô, e uma cabeça de um cachorro. Olha só. Aí era o... Aí o amigo te levou lá para... Não, aí o amigo disse, ô Dadinho, deixa isso aqui. Me levou pro Edson Dávila. Não, o Dadinho queria te levar para lá e o amigo disse, não, deixa ele aqui, eu vou aproveitar ele na prefeitura. Dávila, pô, quero marcar aqui, quero trazer o professor Edson Dávila aqui, cara. Sim. Pô, tem um papo, gosto de papo. Também. Ele ficou, te apresentou pro... Não, aí ele... Porque nesse mandato, desculpa lhe cortar, o Edson Dávila, se eu não me engano, foi que auxiliou a montagem de governo do Amilcar, né? Sim, de montagem, foi o secretário de desenvolvimento... secretário de Educação, Cultura e Esporte. Não, Educação, Esporte e Cultura, era tudo junto? Isso, era tudo junto. Aí trouxe como nós já tínhamos, o Edson Dávila tinha uma proximidade com a família da minha avó, os pais dele. Tudo em casa. Estava assim. Não. Aí, mãe, como é que eu me apresentei? Chinelo, calça jeans. Malucão. Camisa branca, assim, surrada, né? Cabeludo, malucão. Passava. Malucão. Tal. Aí ele assim... Aí fui na prefeitura e falei para a secretária... A prefeitura era aqui na Rua Luz? A prefeitura... Ou já era lá na Coronel? Já era lá no lado da capitania. Da capitania já, prédio bonito. Aí eu falei com a secretária, a moça olhou para mim e disse, tá bom. Olha, tem um rapaz aí que quer falar com o senhor. Ele, manda entrar. Que eu entrei, ele disse, pô, aqui, tal. Já vou mostrar onde é a tua sala, já coisa e tal. Já falei com o professor Edson, ele disse que tudo bem e coisa, tua sala. Aí me levou lá numa sala, já me colocou uma secretária lá, disse, a moça aí, amanhã tu começa a fazer o planejamento e coisa e tal. Tudo bem. Aí tinha um irmão, hoje já falecido, e falei com meu irmão olhou assim para mim, meu irmão, o quê? Tu fosse assim na prefeitura? Maloqueiro desse jeito? Vem cá. Me passou, me levou no vermelhinho. Vou dar um banho de loja esse menino. Cortou o cabelo, passou na casa dele, pegou um terno de azul com risquinho bordô, assim, uma coisa assim. Porra. Aí me jogou uma camisa da Casas Coelho aqui. Claro. E outro dia cheguei na prefeitura e ninguém conheceu. Ora só. Pô, que legal. Mas é bom. Aí começou a minha vida pública aí, que foi uma experiência. Ficasse os 4 anos, não, era 6 anos no governo do Amilcar, né? Ficasse 6 anos no Amilcar. 77, saí em 82. E 82. E aí fizesse concurso para professor aí.
Não, aí eu continuava dando aula. Eu dava, antes de ir para a prefeitura, Entendi. eu dava aula no FAIAL. Entendi. Né? O Boni tinha me arrumado como uma disciplina, educação moral e cívica, tu manja só. Claro, eu fiz, pô. Claro, pô. E O daí, SPB, Educação Moral e Cívica, pô, claro. Aí eu era para o diretor dar, mas o Boni não tinha tempo, tinha que administrar o colégio, me ofereceu. Eu saía dali e ia para a prefeitura. Passei o tempo. Depois veio o Arnaldo. 82 o Arnaldo. 82 entrou em 83, né? Veio o Arnaldo, aí como meu contrato com a Milka, né? Aí o Arnaldo conversou comigo, era o Paulo Cruz, que foi o primeiro secretário. Sou assim e tal, houve uma incompatibilidade política lá com o vice-prefeito, me levou para uma reunião, ele nem me conhecia, que aí pediu para os presentes votassem numa pessoa que podia substituir o cargo do Departamento de Cultura e Esporte, as pessoas votaram em mim, ele não sabia. Ele disse, não, mas esse cara, o Ciro, esse cara nós estamos mandando embora. E eu lá presente na reunião, né? Mas tudo bem, sem confusão nenhuma, sou amigo do Arnaldo até hoje, do Paulo Cruz então, nem se fala. O Paulo é meu irmão. E aí eu fiquei, fui para o Centro Social Urbano, fiz um concurso, fui trabalhar de gerente no Centro Social Urbano da Fazenda, Centro Social Urbano Abdon Foz. Uma curiosidade, aquilo era da responsabilidade do Estado ou do município, os Centros Sociais Urbanos? É do Estado. Do Estado. O governo do Amin, se eu não me engano, né? Foi. E nós fizemos um bom trabalho ali no Estado. E eu destaco, Denise, uma coisa assim, meia... No tempo veio uma empresa de Curitiba fazer um desfile de cachorros de raça. E eu estou trabalhando lá no Centro Social da Fazenda. Eu digo, pô, de raça. E fui lá para ver cobrança na porta. Digo, pô, para ver animal, cachorro bonito. Eles não podem impedir que o pobre venha ver. Eu vinha com a minha galera da Fazenda, não. Entendi. Digo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um concurso de cachorro vira-lata. No mesmo período que os caras... Voltasse a tua época de 64 lá, daquele revoltado, foi isso? Foi. De falar, rapaz. E daí, o que aconteceu? Deve ter sido uma notícia na cidade. Não, deu. A TV Coligadas de Blumenau. Aí o cara ficou sabendo assim, pô, como é que tu consegue mídia de graça e eu não consigo aqui pro meu... Eu digo, querido, eu estou fazendo... O caminhão da Brahma fez uma faixa, colocou atrás, desfile de cachorro vira-lata e tal. E eu fui na EPAGRE e conversei com eles para aproveitar a oportunidade e nós vacinarmos os cachorros. Porque lá na fazenda, aquela comunidade mais humilde, eles achavam que vacina matava cachorro. Entendi. E disse, não, aí o cara veio, deu a palestra sobre a vacina, então o que acontecia? O cachorro, para desfilar, tinha que estar vacinado. Né? Então, eles tinham que vacinar. E o pessoal da equipe foi lá, da Caresc, acho que era tempo eu chamava Caresc, e vacinava. E daí, eu tinha um salão no Centro Social, consegui com o senhor Norberto, que ele era presidente da Santura aqui em Balneário Camboriú. Ele tem um sobrenome alemão, Norberto. É porque era a Citur, né? A Citur. Ele me cedeu os carpê. Então, eu pus as mesas que nós tínhamos lá, fiz a passarela com tapete vermelho, torcida organizada. Para os cachorros, nós estamos falando de cachorro. Cachorro. Vira-lata ainda. Vira-lata. E tinha que estar vacinado. Entendi. E ganhou o cachorro chamado Pirão, com a camisinha do Flamengo toda puidinha, e ganhou o concurso, ter torcida organizada, tudo e tal. E qual era o prêmio? Fui na comunidade, consegui 1 quilo de carne de segunda para o dono do cachorro e 2 quilos de ossos para o cachorro. Esse foi o prêmio. Foi a festa, a televisão coloca no ar, né? E o cara que pagou lá... o cara deu bom também, o evento do cara deu bom. Porque mas o teu foi melhor, lógico. Não, foi mais, assim, teve uma diversão maior da comunidade. Eu também já aprontei algumas coisas na televisão, mas assim, as coisas simples que a gente faz que dá resultado, né?
Eu fiz um sorteio de um carro novinho lá, quase que eu apanhei. Só peguei um carro, botei novinho, cara, deu um gol desgraçado. Mas e como é que tu fosse pra cultura? Pra cultura aí foi com essa... Não foi pra... Sim. Desculpa, perdão, não foi pra estrutura governamental, porque tu te envolveu na área na cultura, Sim. a Soriana, foi referência a isso, como é que tu foi pra lá? Assim, eu já era da minha mãe, do meu pai, essa Porque é cantoria, Oliveira, tu é português que nem eu, é Oliveira, né? com essa questão de terno de reis, Entendi. de cantoria do divino. Eu acompanhava, pequeno acompanhava, né? E a gente vai vendo as manifestações, boi de mamão, né? E foi indo. Então, quando eu comecei a entrar de cabeça nessa questão cultural, Tu já era professor, português, já era professor. E daí fui convidado para uma reunião, ia ter uma palestra de uma pessoa, de uma professora lá na universidade, eu fui. Então, em Florianópolis. Aí ela me explicou e colocou o que de influência portuguesa, açoriana, nós tínhamos presente e o que nós temos de outras culturas. Que o processo não é segregar culturas, é unir culturas. Entendi. Né? Então, aquela coisa mexeu na minha cabeça, vim para cá. Comissão Municipal de Turismo, Felipe Graffi, Renato Silva, o seu Bevenuti, o pai de João Guilherme, como é o nome dele? O seu Reinaldo, Reinaldo, o seu Aldo, seu Aldo, o pai de João Guilherme, que era pai da Queca, que era um batalhador, defensor, brigava. Aí começamos reuniões lá no Caiçaras, tal, e discutindo e tal. Eu já vinha, além disso, com uma experiência social também. Desculpa, que ano que era mais ou menos isso? 1984. Governo Arnaldo já, né? Começou em 84. Depois da enchente. Aí, o que aconteceu? Houve uma preparação de 3 anos. Nós ficamos em reunião, todo sábado se reuniam no Caiçara. E fomos agregando pessoas, o Paulo Como é que tá da o som aí, Ângelo? Tá tudo certo, tá? O Paulo da Gelar tinha recém-chegado aqui. Aí Paulo Sabart. Um dia nós, numa entrevista, falamos, nós não temos nem dinheiro para mandar correspondência. E daí ele, chegou lá com uma mala de dinheiro, tá aqui, compra de selo e manda as correspondências. Então, essas manifestações assim que empurravam a gente, né? Para ir para frente. E daí começamos, vamos fazer uma festa, fomos a Blumenau. O Renato e o Felipe foram a Blumenau, porque nós estávamos numa reunião na Prefeitura de Itajaí à noite, parou um ônibus perguntando onde tinha a maior festa portuguesa do Brasil, a festa alemã do Brasil. Aí, onde é que fica Blumenau? Aí o Renato disse, segue em frente aqui que vocês vão dar em Blumenau. Tá, tudo bem. Aí, daqui a pouco, o Renato olha para o Felipe e diz assim, e por que nós não vamos ver como é que é essa festa que nós queremos... Eu estou falando da Outubro, primeira edição da Outubro. Isso, primeira edição da Outubro. Aí foram para lá, tiveram a ideia, pegaram o nome de quem mandava, quem organizava e tal, voltaram para cá, no outro sábado, reunião, é assim, voltam eles a Blumenau. E lá, na organização da Outubro, eles falaram, se vocês querem uma festa, vocês escolhem uma cultura. E daí nós se aprofundamos e vimos, esbarramos em diversas... Suíça, cultura suíça, nem sabia. Era que era do Hotel Marambaia, o Osmar Nunes. Osmar Nunes Filho. Mazoca. O Mazoca nos ajudou, porque ele já tinha tido pesquisa da Santur, né? Claro. E tal, e disse, não, tem isso, tem aquilo e tal, mas a força é em cima da organização da cultura portuguesa, tal. E daí começamos a trabalhar com isso. Aí fui os contatos, fui para São Paulo e tal. Eles favoreciam em passagem, pegavam o ônibus aqui, ia para lá, na Casa de Portugal, na Casa Ilha da Madeira, na Casa dos Açores, lá da Vila Carrão e tal.
Curitiba, no grupo 1º de abril, tal, mais as informações que a gente tinha aqui de Santa Catarina, começamos a montar. É interessante, Denísio, que a festa, quando começou a marejada, a festa portuguesa e do pescado, que foi o grande mote assim que a gente se notabilizou pelo mundo, foi porque a gente buscava muita informação, sabe? A gente tinha um contato com as embaixadas portuguesas do mundo. Eu, quando cheguei na ida aos Açores, eles diziam assim: esse é o rapaz que manda aquela... Quando ele quer aliviar as gavetas dele, ele manda tudo para nós aqui. Porque fizemos um trabalho ali, a Rita me ajudou, nós pegamos e escrevemos, por exemplo, a Secretaria de Educação do Arquipélago dos Açores, pedindo o nome das escolas que estavam nas 9 ilhas. Eles mandaram. Nós escrevemos para essas escolas pedindo o nome dos alunos. Eles mandaram. Esses nomes da lista dos alunos, quando chegaram aqui, nós levamos nas nossas escolas e cada aluno daqui escrevia uma... O aluno de lá. De lá. E daí o que acontecia? Mas nós conferíamos para não deixar nenhum aluno daquele da lista sem receber correspondência. A prefeitura despachava as correspondências, envelope por sala, né? Com 30, 40, 20, 15 correspondências dentro, que era um cartão postal de Itajaí, para lá. A gente teve retorno que o Afonso News teve um grupo de alunos que realmente continuaram, depois desse contato, continuaram. Aí, como depois a gente sai do esquema, aí a gente não sabe que se deu continuidade. Mas as informações nos aproximaram. Nisso tudo, primeiro foi a questão portuguesa, junto com os portugueses vieram os africanos. E muito aprendizado que nós aqui aplicamos veio desse povo que veio junto. Porque num período aí de 20 anos atrás, São José levou um boi de mamão lá na Ilha Terceira, parecia que estava descendo uma nave espacial. Eles não sabiam o que era boi de mamão. Então a gente começou a dizer, se lá não tem essa lembrança, e eles lá brincam com o boi. Tem aquela brincadeira do boi na corda e tal, que inclusive é sobre os cuidados da marinha portuguesa e tal. Tem outra dinâmica lá. E aí a gente viu que tinha outras culturas que colaboravam com a nossa aqui, que não, por um sistema político da época, não aparecia, mas que era forte. Os portugueses, quando chegaram aqui, nós tínhamos em Santa Catarina 2.000 pessoas, chegaram 6.000. Como é que esses caras sobreviveram? Tinha o índio, o negro, e chegaram os portugueses sem estrutura nenhuma aqui. Então, foi o índio e o negro que ajudaram a manter essa nossa cultura. Agora, o estudo da cultura nossa, não é o estudo... relembrar a nossa cultura foi através de uma necessidade econômica que foi a marejada na época, claro. Tiveram uma aula lá de Blumenau, olha, abraça a cultura. E aí nasceu essa busca da cultura nossa, essa raiz. O professor, eu gosto de ler do professor Edson Dávila, ele informa de que não é só a cultura açoriana, portuguesa, que se tem aqui tem várias culturas que firmaram na cidade de Itajaí. Sim. Né? E a marejada, festa portuguesa e do pescado, ela foi para nós o grande baluarte, né, no dia a dia. Né? Tivemos aí, você já está falando com o Renato, mandou um abraço para ti. Tivemos aí, falei contigo também, por exemplo, o seu Cueca, que tinha as tradições. O pessoal da Bahia Terno lá de também, Reis, o Silvio que estava por lá. Mas assim, será que nós não abandonamos essa nossa raiz? Denise, eu diria assim, a cultura, ela tem que ser amada. Eu não tenho que odiar A, B, C ou D. Eu tenho que amar todas as culturas, porque dentro de nós
isso que tu colocasse, bem colocasse, nós temos uma coisinha de cada cultura. Sabe? E eu não posso olhar, seja para o afro, seja para o japonês, seja para o angolano, como coisa estranha à minha espécie. Não, eles fazem parte do nosso crescimento. E daí o que nós aproveitamos muito naquela época, no período, até pelo Renato Silva e pelo Felipe, o Felipe mesmo é que trouxe a ideia de lonas. O Felipe era um visionário, né? Sim. Felipe, a gente está falando aqui do Felipe Graff, no caso, que foi um dos proprietários, fundadores da Georama aqui, irmão do Beto Graff, né? Isso. Ele tinha desenhado já, olha só, 10 marejadas à frente. Isso que foi feito, a marina ali era para ser um grande aquário de peixes de água doce e do mar. Já tinha isso Foi pena que a gente acabou perdendo esses desenhos do Felipe. A marejada que vem nós temos que buscar isso, a marejada que vem tem que buscar aquilo. Tal. E daí o que nós fazíamos durante o ano? Nós promovíamos as outras culturas. Então, quando no retorno à marejada, que nós tiramos o pagode, não foi que nós éramos contra o pagode. Nós queríamos a oportunidade do movimento negro Tio Marcos. E daí falamos com o pessoal do movimento, com a Fátima, do movimento, com o professor Bento, do movimento, porque é assim, lá em Santa Teresa, que vai lá para São Pedro, uma igreja católica tem na entrada um busto do corpo inteiro do Marcos, desse Tio Marcos. Foi o primeiro negro que entrou para o catolicismo. Na entrada da igreja. E é uma comunidade alemã, gente. E é esse respeito que nós temos que dar para as pessoas. Sabe? Então, aqui, quando nós começamos a ajudar, a colaborar, a apoiar o movimento Negro Tio Marcos, foi porque fosse o Tio Marcos, fosse o Terno de Reis do seu Arnoldo, fosse o grupo do Silvio, todos tinham que estar juntos porque nós não somos separados. Esquecemos de falar aqui do fado, né? Esquecemos de falar do fado, da fado. Célia Pedro. A Célia Pedro, olha a história. Chego no correio, a Célia Pedro cantando. Era a maneira dela atender no correio cantando. Ela fazia parte do coral, ali, enquanto o pessoal esperava, ela cantando. Um dia tive a oportunidade de falar com ela e disse assim, por que tu não canta fado? Ela disse, mas não tem nem CD assim. Eu digo, mas eu tenho. Fui lá, peguei uns 4, 5 CDs lá, entreguei para ela. E ela não ficou só nesses 4, 5 CDs. Se aprofundou, né? Mas ela se aprofundou, foi longe, ela foi para Portugal, ela viajou aqui a América do Sul, ela correu. E daí o que aconteceu? Começou a cantar também na marejada, mas ela não ficou só na marejada. Ela partiu para outras ações e coisas. Então, primeira coisa, trabalhas com a cultura, tu tens que amar a cultura. Tu falou aqui em outras etnias, eu me lembro aqui, nós tínhamos aqui um trabalho que foi feito dos caminhos de Sodegora, né? Na cidade de Coirmã, Itajaí, Coirmã. Eu já até tentei levantar isso, eu não sei onde é que eu vou encontrar Coirmã com a Sodegora no Japão. Sim. Temos aqui ainda a colônia japonesa, né? Sim. E você falou na Angola, teve um grupo de angolanos que veio em 76, se eu não me engano, para cá, refugiados da guerra da Angola. Então tivemos toda essa história na cidade de Itajaí, né? E com uma experiência essa de Angola... Foi em 76, se eu não me engano. Essa mulher que veio, cara... Foi uma família, né? Veio num barco, num navio. Isso. Mas uma mulher, ela fez vir o cônsul aqui visitá-la. Ela disse, tu tens que vir me visitar aqui. E ela falou assim, porque eles falavam português. E o cara veio, pois levou ela para Brasília, conheceu o embaixador e tal, aquilo. A mesma coisa a história de Sodegaura. Tinha um cidadão em São Paulo, né, que era o representante do lá japonês. Eu falei há pouco até com a Amélia. Essa Amélia hoje está aí ajudando a desenvolver essa questão, inclusive com um grupo ali na Casa da Cultura, aprendendo aqueles tambores japoneses e tal. E
A Amélia, naquele tempo, quando ela chegou aqui também, veio como professora daqueles Kumon, alguma coisa assim, que tinha ali, ela era ligada ao Marcelo Socal, né? Uhum. E hoje ela está aí fazendo. Então, nós conversamos no encontro, vai vir um grupo novamente de Sodegaura aqui. Agora, Itajaí. Vão reavivar essa história. Porque qual foi a ideia do Amilcar? Foi nas viagens que andamos, nas andanças que ele fez, ele viu que o Japão era a bola da vez. A bola da vez. Seria a China hoje. Foi lá. O que aconteceu é que tem certas culturas que tu vai ter um certo cuidado. Não, eles olham para ti e dizem, espera aí, eu quero olhar além daquele cara. O que tu queres comigo? O que tu queres? Até eles sentirem firmeza. Hoje, eles já vêm aqui, vão sentir a firmeza. Mas naquele tempo a gente falava Sodegaura, mas o intuito era buscar recurso lá no Japão para investir ali na Beira Rio. Tu te lembra, na terceira série eu estava no colégio Avelino Werner, 79. Fiz um desenho na sala, meu desenho foi classificado para ir para o Japão nessa troca de informações. Isso são coisas que a gente não esquece no dia a dia, né? Realmente. Ô Assir, eu vou fazer uma pergunta meia boba e não precisa responder, assim, né? Marejada de de 84, a enchente foi em 83. A marejada começou em 87. 87? Como festa. Como festa. Mas no começo teve ali uns ensaios. Sim, nós fazíamos eventos já preparando uma... Isso, os ensaios, me recordo. 87, então, que era festa portuguesa do pescado. Hoje você vai na festa, é uma festa eletrônica, uma festa que tem qualidade, são edições totalmente diferentes. Sim. Mas eu já falei isso para o Evandro e vou repetir, eu acho que tem que voltar a resgatar um pouco essa nossa raiz, né? Um pouco das culturas, açoriana, portuguesa, né? Tentar reavivar isso, porque essa gurizada que está aí nem sabe o que é isso, né? Eu penso assim, o que aconteceu? Afastaram as pessoas. As cabeças que pensavam aquilo, né? Assim, o nosso escritório era no Hotel Caiçaras, né? Dona Alzira Bornhausen. E do lado da nosso escritório tinha o Bar Marujo. Quem se reunia no Bar Marujo? Pessoal da pesca, jornalistas. Fofoqueiro de plantão. Fofoqueiro de plantão. Então, ali nós buscávamos a ideia do homem do mar. Entendi. E quando a gente precisava de alguma coisa, era com os homens do mar que nós pedíamos. Estava ali, olha só. Sabe? Então havia muita facilidade, houve muita coisa. Esse WhatsApp já era naquele momento, dessa troca de mensagens e tal. O Nilson que é escritor e tal, Nilson José. Nilson José. Isso. Ele quer resgatar aquele monumento que foi feito na Praça Genésio Miranda Lins. Sim. Que era um pescador, né? Aquele barco parece que foi feito num concreto e tal, ele se desfigurou daquilo. Sim. Então falta essas identidades do dia a dia, né, Alcir? Mas aquele barco foi gozado, porque primeiro fizeram o pescador nu. Sim. Aí parece que o padre da fazenda, as mulheres ali, alguém foi lá, o padre reclamou, puseram calção no pescador. E depois... começaram a gurizada vinha o concreto em cima da modelagem de ferro, aí ia quebrando e tal, né? E o moço que fez aquilo... Quem era o artista? Tu te recorda? Não? Eu me recordo dele, o perfil dele, só me falta o nome dele. Mas ele era daqui de Itajaí? Ele chegou aqui em Itajaí, ficou conhecido porque ele era muito... Fazia coisa de rua, tudo que tu pedia. Eu quero um letreiro de porta. Ele... Aqui tinha o Liquinho, que morava aqui na Heitor Liberato. Como é que era o nome? O Smicala não fazia esse trabalho. O Smicala. O Smicala tinha esse moço que fez... Nós vamos descobrir. Ele é de Curitiba, Ele é de Curitiba. Se você que está nos vendo aí, assistindo, souber do nome, digita para cá que a gente vai resgatar isso. Isso, E ele, eu acho que ainda está em Curitiba ainda, eu acho que ele ficou bem amigo do Rui Flores,
que fazia os barquinhos. Lá de Blumenau. Não, daqui. Fazia São as João. marquete. Isso. Fazia, é verdade. E ele, daí, já estava em Curitiba, retornou para Itajaí para fazer ali o acerto no coisa, e depois até que um dia tiraram, desapareceram. Acho que foram à noite, sei lá como é que foi o negócio, desapareceram. Mas tu te recordou daquela do Marujo, né? O Marujo era o centro... Ali derrubava o prefeito, colocava o prefeito, né? Hã? Aquilo era... Marujo era um restaurante que tinha no Hotel Caiçaras, ali na rua Dr. Pedro Ferreira. Hoje é o hotel, claro, tem um hotel ali, um hotel novo ali, mas era ali o centro da cidade, direitinho ali. Se eu não me engano, o proprietário era o pai do Magnus Quadra, se eu não me engano, né? Depois, há um tempo ficou Cagiorama, né? Cagiorama, Cagiorama. E a gente teve ali. Nós tivemos escritório da Marejada no Guarani, no CDL, aí, na frente dos sindicatos ali, que a gente perturbava pouco, vocês ali. Não perturbava nada, pô, é um prazer. Mas tudo assim, ó. Então, eu penso assim, que essas mudanças de locais também nos ajudaram a trocar os ares, né? Claro. Pô. Não, e assim pegar pessoas mais próximas para ligar. Ué, quando nós fomos no CDL, o presidente do CDL era o Reinaldo. Aí, Reinaldo, quem sabe uma ideia assim, música na cidade, isso e coisa, tal. Aí tu via, nós enchia esse Lulu de tecladista, tocava de manhã, de tarde, de noite, e aí tudo quanto era evento da cidade, a gente usava esses tecladistas, tudo isso, que aí o pessoal lembrava, ó, esses caras aí tocaram na Marejada. Aí começou essa coisa de Marejada também se desenvolver, que aí o povo começou a se aproximar mais, né? E tinha muitas coisas que a gente ouvia, a gente tinha um caderno lá. Mas o que me recordo é que naquela época tinha muita proximidade com as escolas, né? Sim, também. A gente estava nas escolas, se via esses contatos, o material se divulgava e tal do dia a dia, né? Porque a escola participava, nós acabamos fazendo... A educação em si. Encontros lá da escola lá na Marejada. E como é que faziam isso? Mediante do acesso ao professor. Mas também o Arnaldo também, sempre é importante o município também auxiliar e tal. A cidade precisava daquilo, quer dizer, a prefeitura gostava também de investir nisso, né? Sim. Falou em 87, 88, a cidade de Itajaí passou por dificuldade, então gostava desses eventos. Terminou o Arnaldo, né? Pegou Macanhã, começou Macanhã. Pegou Macanhã. E o Macanhã deu um gás, né? Deu um gás na Comissão Municipal de Turismo, que eram pessoas que se dedicavam graciosamente ali, né? E a Câmara de Vereadores, no apoio financeiro que se pedia, que tudo era necessário. Agora tinha assim, passamos numa época que assim, tudo tinha que funcionar em relação à escola. Nós tínhamos visitação aos museus. Tinha duas professoras. Os alunos vinham, era chamado diuturnamente. Isso. Aí o que acontecia? O museu aqui, junto com a Secretaria de Educação, organizava uma escala com o Sérgio Rizzi, com ônibus, então todo dia... Os ginásios de esportes, você tinha visitação ao ginásio de esportes, né? Ô Assir, e você entende que hoje na nossa região, que tu hoje tu é uma pessoa que conhece a cultura açoriana com tudo, e o estado de Santa Catarina, não é o estado, quer dizer, esse nosso litoral aqui são açorianos, portugueses. Será que ainda falta, o que falta para tentar atrair mais o debate para esse lado tão importante da cultura? A unicidade política dos municípios do litoral, entende? Não vou lá em Itajaí... Porque vou ajudar Itajaí. Então, o que acontecia conosco? Nós trazíamos os municípios para cá, através da ANFRE, e depois nós assessorávamos os municípios no sentido assim, tens um boi de mamão aí, pode deixar. E ali, o Arnaldo, ou o Jandir, ou que fosse prefeito, o João Macanhã, vamos atender lá o Porto Belo, mandava lá, ou se fosse a Célia Pedro, o boi de mamão, um terno de reis, a gente ia apoiando. Quando nós fazíamos a marejada, a gente
trazia eles para cá, engrossava o nosso caldo. Ficava durante todo o ano trabalhando treinando o time para o grande evento, grande finale. E conhecer, para as pessoas conhecerem, sabe? Quando ele chegava ali, as pessoas que estavam trabalhando conheciam que o da Penha era o Bajara que vinha, eu já sabia quem era o Bajara, sabe? Assim, lá de Porto Belo, sabia que era Cris. Sabe? Então, essas coisas nos aproximavam e nos levavam. Tanto, nós trazia de São Paulo, nós mandava a banda Guarani para São Paulo, para tocar na festa do Divino lá da Vila Carrão. E na contrapartida, eles vinham na Marejada fazer um final de semana aqui, sem custo. Que o custo nosso já foi quando mandamos a banda para lá. Né? Então, havia, com a cultura portuguesa e açoriana, havia essas trocas assim, e tem um grupo aqui que gostaria de cantar, como por exemplo, essa aí, acho que o Fofo está por aí, ainda ele pode confirmar, essa aí ele pode confirmar. Chegou um menino lá na minha sala e disse, é o seu Assir? Eu digo, sim. Eu vim aqui, eu preciso cantar na sua festa aqui, porque o Beto Carreiro só vai me contratar se eu cantar na Marejada. Eu digo, pô, Que bucha, não? E que tipo de música tu canta? Sertanejo. Eu digo, meu Deus, aí eles vão me chutar, vão me mandar para a lua. Na Marejada, sertanejo. Aí eu falei, peraí, mas não, o senhor aguarda um pouquinho aí com o menino aí. Chamei o Fofo, o Fofo chegou. Fofo, como é que nós temos desse sinuca aqui? Aí falou assim, tem uns horários aqui na Marejada, que entre troca de conjunto, assim, que nem todo mundo está atento no que está tocando, pensa que é som mecânico, coisa. Vamos num horário desse, numa saída e entrada de banda, colocamos o menino. Tudo bem, ele já tinha visto o garoto normalmente vestido. Bem apresentável. Tal. Chegou à noite, bicho. Veio com chapéu branco, a roupa cheia de... preparada. Preparado. Ei, esse menino abriu a boca lá no palco, não conseguimos tirar. E cantou uma, e cantou duas, e foi chegando gente. Daqui a pouco o Renato Silva entra na minha sala e disse, ei, esse cantor aí não está na lista de pagamento. O chato do Renato quer saber, porra. Eu digo, Renato, depois eu te explico direitinho. Depois eu te explico aí e tal, deixa passar o momento aí, tá? Rapaz, sucesso absoluto. Bom, aí filmaram e coisa e tal, fotografaram. Mandaram pro Beto Carreiro. O guri levou. E o povo cantando naquele pavilhão, rapaz. E lá foi menino pro Beto Carreiro e conseguiu o contrato, né? E tal. O Beto Carreiro não queria contratar ele. Vai lá tocar na Marejada, que foi daqui, a persistência. É aquela coisa de dizer assim, com o Beto. E o Beto, porque o Beto, a gente saía muito com ele, assim, em visitar, ele lá nos recebia quando a gente ia com o prefeito de São Paulo, Rio de Janeiro, o Beto é que fazia o meio de campo. Como que se também fosse para Bombinha, se ele fosse para Bombinha ou Florianópolis, ele fazia para levar o prefeito de Itajaí da época para ir junto. E daí, nessas coisas assim, ele sabia que a música sertaneja não era... divulgada. Assim, não era o nosso foco, né? E aí ele mandava vir para cá para ver como é que era. Pô, e o guri deu um show. Ainda bem. Então, tinha coisa... E isso ajudava as pessoas. Essa troca de experiência na região que... O que se sente hoje é que não tem isso, né, no dia a dia, né? A Anfre faz o trabalho dela ainda. A Anfre reúne aqui, através da sede aqui, um conselho de cultura regional. Mas não tem o objeto agregador, né? Assir, hoje tu tá aposentado, cara? Tá sozinho em casa? Hoje vamos virar esse motorista de esposa também? É isso? Né? É isso aí. É isso aí. Hoje, inclusive... Hoje era o dia da costura na Lagitana? Não, foi ontem. Foi ontem, quarta-feira. Hoje a minha esposa está reunida com as amigas dela do tempo da sorveteria polar de Joinville, há 50 anos atrás. Estão tudo em Balneário Camboriú, lá num apartamento de uma amiga lá, e uma missa, porque teve uma do grupo que faleceu, a Gessi, e estão lá, e é só elas, né? Digo, não dá para se meter assim. Então vamos lá
Pô, assim, tu sabe que foi um prazer conversar contigo, né? Assim, ó, eu penso assim que a gente tem que começar. Eu penso primeiro. Eu já falei isso, estou falando isso porque eu já falei isso pro Normélio. A gente tem que voltar a esse resgate um pouquinho. Ninguém aqui é saudosista, não. Mas sempre tem que dizer, olha, está aqui trabalhando na cultura. Nós aqui falamos sobre a cultura açoriana, a cultura portuguesa. Açoriana e português não é a mesma coisa, não, né? Bom, o Açores é um estado de Portugal. Uhum. Né? São 9 ilhas, compõem um arquipélago e é um estado de Portugal. E nós, Santa Catarina, temos um representante na Assembleia lá dos Açores, aqui o William de Florianópolis. Esse William foi eleito para ser o representante de Santa Catarina. Com o nome de William. De William. No nome de um inglês. Um príncipe, Sir. Mas é ali dos ganchos, né? Dos ganchos, olha só, né? Então, e tem essa, eu digo assim, nós precisávamos essa impressão de a cultura elitizada que voltou, tem que... Cultura universitária. E assim, eu penso assim, ó, tem que começar a misturar as culturas. O movimento afro fez um lindo trabalho ali nesse final de semana, na sede de Sebastião Lucas. Tal. Tinha que estar as outras entidades apoiando não também. Não tenha dúvida, não sabe? tenha dúvida. Já defendi o resgate da vila. Tem que ajudar lá a vila. O fazenda agora está sendo vendido, vão trocar por prédio. A gente tem que voltar. É esse espaço cultural do dia. Ainda bem que o Tiradentes está de pé. Né? De pé. Que se faça isso, que se faça isso, né? É importante. Mas assim, eu penso de que quem somos nós aqui, a gente só planta uma semente, né? Mas é importante, agora haverá agora, no próximo ano, uma troca de comando, e isso tem que estar na pauta, né? A nossa cultura não é festa, tem que ser além da festa eletrônica que está aí, mas também valorizar isso. Eu gostava de ir com meu pai ver a Bernúcia, ver esse boi de mamão e tal, e eu, sinceramente, hoje não sei onde levar minha filha para ver isso, de coração. A gente tem que ter esse resgate, né? Sim. Mas você, Assir, é uma peça muito importante nisso. As pessoas leve o Assi aí na entrevista, começa a fazer esse debate, porque se planta uma semente, se planta algo que a gente pode resgatar isso, viu, meu irmão? E assim, Denício, não se esqueçam que a cidade tem outras forças, não é só a prefeitura. Nós tivemos a força lá do sindicato, lá do Cezinha, tua, quando depois tu fosse para a TV Brasil Esperança, e eu estava falando pro Jefferson, tinha hora que era para elogiar, ele elogiava, mas se tinha que descer, chamar a pressão, a gente ia lá pedir benção, porque era assim que funcionava a coisa. Acho que a gente tem que sempre, o freio, e peso e contrapeso, a gente tem que, vai para cá, mas tu tem que voltar um pouquinho também. Sim, aí... Sempre tem que ter isso do dia a dia. Essas coisas que... tem que voltar a existir. É que hoje na prefeitura ninguém gosta mais de ouvir. Isso não é culpa da sua prefeitura, quer dizer, na região do Fronanfre. Os prefeitos não ouvem mais as pessoas. Eles veem os likes. O like lá no Facebook, o like no Instagram. Eles não conversam, não param mais e conversam, que é uma pena, é lamentável isso. É a crítica que eu faço muito, assim, ó. Tem que ouvir a rádio, o povo está na rádio, o povo está na televisão, o povo está aqui no podcast, estão em todos os lugares. E não é só ouvir o like, né? Deve ouvir o like também, gostar do like, mas tem que ouvir um pouquinho, sair um pouquinho da caverna, sair da caverna e um pouquinho mais para frente. Porque era assim, se nós precisássemos de uma passagem para ir para São Paulo, como fomos diversas vezes, quem estava presente na Comissão de Cultura, o seu Reinaldo Vanderek. Pronto. Ali ele já resolvia. Na hora. Não, vais amanhã, embarca amanhã e tal. Liga para Catarinense, precisa de 2 passagens aí, pronto, acabou. Quando nós precisávamos, de repente, colocar gasolina, estava o seu Valdir Benvenuto, você vai passar lá no posto. Então, todo mundo ajudava, todo mundo colaborava. Disse, precisa que essa mídia saia. Chegava lá, mandava os boletins. Não esperava o da prefeitura, fazia mandava no outro dia, estava saindo. Guardado as devidas proporções, quer dizer, o handebol de Itajaí feminino só foi para frente por causa do Beto da Georama. Sim. Ponto, tá aqui, né? Beto, Felipe e tal, né? Tem que ter. Foi o Beto mesmo que... tem que ter essas pessoas visionárias do dia a dia. E digo para ti, e não foi só
o handebol. Ele puxou muito futebol de salão, puxou o Paulo... Futebol de praia? Futebol de praia. O Biguá bancava os caras. O Biguá jogou um campeonato lá em Camboriú, não ganhou uma partida, não ganhou. Só que depois cerveja e lanche para todo mundo. E o Beto, o Ayrton era o gerente da delegação, Isso. o Ayrton, e Beto pagava. Interessante isso e tal, né? A gente tinha esses abnegados aí, né? Que a gente agradece todo esse apoio, todo esse carinho. E hoje, Denise, a gente vê que ainda as pessoas se lembram com saudade do bom tempo, querendo viver um tempo também aqui hoje, mais a sentir essa fraternidade que existe entre as pessoas, tá? Sem estabelecer preconceitos, sem esquecer de favores e que já foram feitos, lembrando do lado bom da coisa. E aí entra a cultura. O bom da vida são os bons momentos que a gente vive. Querido Assir, é um prazer falar contigo mais uma vez. Sim. Vamos aqui já deixar para os próximos meses fazer uma nova conversa, porque tu tem tanta coisa para falar, né? Tu não contasse nem 3% do que a gente sabe que tu tem, entendeu? Isso é fundamental. Vamos deixar para o próximo. Isso, eu agradeço. Um grande abraço e uma próxima oportunidade, meu irmão. Tá bom. Para ti Saúde, também. viu? Sucesso para ti aí, meu querido. Não, sucesso é para nós. Sucesso é para essa gurizada que está aqui no canal 47, na Conexão 47 aqui. Obrigado, Ângelo, que está ali só pilotando a nave. Obrigado também ao Dudu e também ao Santarém e a você que ficou conosco agora. Se você gostou da programação, aí compartilha aí, deixe seu gostei. E também aí divulgue aí para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.